nessa aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas. Nós vamos focalizar um assunto que inclusive já foi discutido inicialmente em uma aula anterior, que é a resolução de problemas das aulas de matemática. Numa aula anterior, nós falamos o quanto que é importante desenvolver essa estratégia durante as aulas de matemática. Logicamente que essa não é a única estratégia, mas é a principal estratégia que é abordada nessa disciplina. Por isso, existem vários elementos, várias características que não conseguem ser abordados totalmente ou com profundidade em apenas uma aula. Então, nessa aula, nós vamos falar novamente sobre a resolução de problemas nas aulas de matemática, mas focalizando principalmente um método que eu já apresentei para vocês, que é o método de polia, que ele apresenta alguns passos para o professor desenvolver em aula e resolver problemas junto com os alunos e principalmente para que o professor sinta-se realmente capacitado a desenvolver essa estratégia em sala de aula, porque ela tem demonstrado bons resultados para o desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças e dos adolescentes. E a disciplina matemática, ela vem recebendo muitas críticas, porque muitas avaliações apontam que os nossos alunos não sabem resolver problemas matemáticos. Então é muito importante que nós tenhamos muito claro como é que nós podemos utilizar dessa estratégia em sala de aula. Então, retomando os 4 passos que Polia propõe para se resolver um problema de matemática no decorrer de uma aula. Primeiramente, ele coloca que é preciso levar os alunos a compreenderem os problemas. Então, ler o enunciado, entender o que está pedindo, entender o que está falando. Planejar a resolução, então como é que eu vou resolver esse problema, Aí depois desse planejamento, eu vou colocar esse planejamento em prática, então eu vou desenvolver, eu vou buscar os resultados, eu vou buscar os dados desse problema. E por fim, eu vou examinar a solução desse problema, se é ou não uma solução plausível. Fazendo isso, o professor ele estará trabalhando várias características com o estudante. Então, ele estará trabalhando a competência leitora, ele estará trabalhando um texto, e como que o aluno entende esse texto, E para isso ele tem que ler esse texto com o aluno, lançar questões interpretativas, ele vai ter que fazer algumas intervenções, ou seja, ele vai ter que verificar se realmente o aluno está entendendo, aquele problema, aquele enunciado. E aí, algumas perguntas podem ser pertinentes para que o professor desenvolva essa aula e vá entendendo se o aluno realmente, consegue resolver esse problema. Que perguntas seriam essas, Ele pode falar assim, alguém aqui na sala pode me contar esse problema novamente? Mas eu quero que me conte com as suas próprias palavras, Aqui nesse problema, tem alguma palavra que vocês não conheciam e que vocês querem saber o significado? Qual que é o assunto desse enunciado, dessa leitura que nós acabamos aqui de fazer, Se vocês não quiserem falar a palavra problema. Olha, tem uma pergunta aqui, que pergunta que é? Que pergunta que é essa? Então, algumas questões podem ajudar o professor a entender se o aluno consegue resolver essa primeira etapa, que é compreender o problema. Então, existem algumas perguntas que o professor pode fazer no decorrer da aula para que ele vá entendendo, como que os alunos estão interagindo com esse problema, tá? Bom, nós precisamos, sempre levar o aluno a resolver um problema, sem que ele encare aquilo como um simples
exercício, né? Então, eu não vou ter, logicamente, olha, aluno, primeiro você faz isso, depois você faz isso, a resposta você vai encontrar dessa forma. Não, porque um problema, ele envolve vários procedimentos, né? Então, nós podemos deixar que o aluno busque esses procedimentos no momento que nós estamos compreendendo o enunciado do problema. Conforme ele vai destacando palavras, ele vai destacando palavras-chave para buscar a solução desse problema, né? Existem algumas frases no enunciado que são mais importantes para a coleta de dados. Então, nesse momento da compreensão, o professor está trabalhando leitura, está trabalhando interpretação, está trabalhando escrita, porque ele pode pedir para o aluno, reelabore esse problema, me explique esse problema de outra forma. Então, são várias habilidades nesse momento de compreensão do problema, né? Então, ao ler com os nossos alunos, ao buscar algumas questões com eles, nós vamos percebendo, inclusive, dificuldades às vezes mais com o texto do que com a matemática, né? Então, a forma, o estilo como esse problema ele é descrito, muitas vezes compromete a compreensão do nosso aluno. Então, às vezes você propõe uma situação que não faz parte do cotidiano deles, as palavras, né? Aquela questão e tudo mais. E isso pode ser um obstáculo muito grande para o aluno resolver o problema. Então, vamos tentar minimizar, porque mais do que levar problemas, né, e resolver na sala de aula com os nossos alunos e ensinar os nossos alunos a resolver problemas, nós, professores, precisamos identificar as dificuldades para então propor metodologias, propor tarefas, propor atividades que vão sanar essas dificuldades, né? Nós não podemos seguir com o conteúdo se os nossos estudantes estão com dificuldades de interpretação de problema, por exemplo, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer leituras em conjunto, né? Um lê uma parte, outro lê outra, um lê, o outro explica. Olha, aquilo que o colega acabou de ler, o que você entendeu sobre isso? Isso faz parte da compreensão do problema, né? Nós vamos também com eles falar, olha, mas tem excesso de dados, tá faltando dado nesse problema, então eu quero ver como que ele entendeu aquilo, né? Nós podemos dar um problema para o nosso aluno, por exemplo, que faltem pedaços e pedir para que eles completem. Você vai ter que completar as frases, então você vai perceber o que ele vai mobilizar para completar aquela frase. Mas olha, eu sou professora de matemática, eu não sou professora de língua portuguesa, mas a compreensão do problema é fundamental para que ele saiba aplicar o procedimento matemático correto. Nós podemos embaralhar as frases de um problema e falar, olha, será que está certo? Será que não está fora de ordem? O que você acha? Isso faz parte de raciocínio lógico, né? E se a gente mudar algumas palavras nesse problema? Vai continuar com o mesmo sentido? Vai continuar pedindo as mesmas informações? Nós podemos mudar? Nós podemos tirar números, mudar números? Como é que é isso, né? Então, eu posso lançar estratégias nesse momento para ampliar a capacidade de compreensão dos nossos alunos. Porque se ele só compreende um tipo de problema daquele jeito, quando você muda o problema, ele fica perdido, ele não consegue mais compreender, né? E aí o aluno vai fazer um plano, né? Então ele compreendeu, a gente fez todos esses exercícios. Vejam, quantas aulas a gente pode levar para fazer todos esses exercícios? Não é numa única aula, às vezes que a gente começa o problema, desenvolve e finaliza. Às vezes a gente precisa de várias aulas, né? Vai ter uma das aulas aqui dessa disciplina que nós vamos inclusive discutir sequências didáticas, porque às vezes você precisa de uma sequência de aulas para desenvolver um único passo da resolução de problemas, o que dirá os outros, né? Mas o importante é que isso fique muito claro, né? A gente recebe um aluno que ele não compreende enunciado. Ah, mas eu quero que ele compreenda, que ele resolva, que ele lance estratégia, que ele chegue ao resultado. Gente, às vezes não. Às vezes aquele aluno ele vai conseguir dar o primeiro passo, que é a compreensão de um problema. E isso não é importante? Isso é muito importante. Para aquele aluno que não sabia nada, é muito importante. Então, nós vamos avaliando, né? Nós vamos vendo quantas aulas são necessárias para aquilo.
Então, nós vamos avaliando, né? Nós vamos vendo quantas aulas é que são necessárias para que o aluno entenda aquela situação. Bom, aí ele vai planejar a forma de desenvolver o problema. É uma outra etapa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque o aluno coletou os dados corretos, né? Se ele não coletou, você não vai falar, esses dados são errados, são esses. Não, calma, lança outras perguntas, pede para ele olhar direito, pede para ele analisar, pede para ele comparar com as estratégias do colega, né? Aí nós vamos ver o seguinte, que conhecimentos matemáticos ele está utilizando para resolver esse problema? São os conhecimentos que a gente gostaria de trabalhar? Traga outros exemplos para o seu aluno, para que ele consiga comparar. Às vezes ele não consegue chegar numa estratégia e você apresentando um exemplo diferente, ele consegue, né? Então traga outros exemplos, mostre para ele outros caminhos. E aí você vai verificar se a estratégia dele, ela compreende aí uma resolução direta, uma resolução em partes. Alguns estudantes, né, têm um caminho mais longo, outros têm um caminho mais curto. Então nós vamos analisar essas questões, né? E aí eu trago um exemplo para a gente pensar a respeito da resolução de problemas. Então eu tenho duas imagens, uma do lado da outra. Na primeira imagem eu tenho uma mesa, um gato que está em cima da mesa e embaixo da mesa eu tenho uma tartaruga. E eu tenho uma medida que começa no final do casco da tartaruga e vai até o gato, que é a medida de 1,70. Na imagem do lado eu tenho a mesa, o gato no chão e a tartaruga em cima da mesa. E a medida começa da cabecinha do gato até o final da tartaruga. E eu tenho a medida de 1,30. Então, olha, eu tenho uma diferença de medidas, né? E eu tenho o gato e a tartaruga, que têm tamanhos diferentes. E eu tenho a pergunta, qual é a altura da mesa? Eu quero saber quanto que mede a mesa, né? É um problema? Pode ser um problema para o meu aluno? Como que o meu aluno vai resolver esse problema, né? Existem alguns caminhos, algumas estratégias, ele pode querer buscar outros dados. Se a gente tiver uma situação que a gente consegue montar alguma coisa em sala de aula, a gente pode pegar uma régua, ele pode medir com a régua, né? E aí, né, nós temos uma solução, que se você colocar uma mesa sobre a outra, ter como ponto de partida a tartaruga e fazer aí a comparação, nós vamos ter aí um valor total aí de 3 metros, né? E aí a gente fala assim, mas espera aí, você fez um desenho, colocou um sobre o outro, como que você chegou a isso? Essa é a única forma de se chegar a esse resultado? Essa é a única estratégia? Bom, aí nós vamos falar sobre o próximo passo, que é executar procedimentos. Então, naquela situação ali do gato e da mesa, eu executei um tipo de procedimento. E aí eu vou perceber, né, se esse procedimento ele realmente traz uma solução ou não. Então eu fiz um desenho, eu registrei, ou eu fiz um esquema, eu falei do passo a passo dessa comparação. Meu aluno é capaz de fazer isso? Ele vai chegar à solução do que se pretende? Existe uma outra forma de chegar a essa solução? Sim, né? Eu posso fazer aí uma somatória, uma comparação, né, dessa situação, que é a mesa, o gato e a tartaruga, e aí eu vou chegar que a mesa tem 1,5 m, né? E aí, se eu comparar esse cálculo com essa situação que eu trouxe aqui, os 3 metros era a medida da mesa? Ah, não era a medida da mesa. Era lá do gato até a cabeça do outro gato aqui embaixo, não era só a medida da mesa. Ah, então peraí, qual que é a medida da mesa, né? Então veja, eu posso trabalhar com estratégias diferentes. Aqui, né, nesse momento aqui, eu estou demonstrando aí a aplicação matemática para calcular a medida dessa mesa nessa situação. Então veja, nessa situação nós temos aí procedimentos a seguir para um resultado
de uma determinada situação. Então, ao chegar nesses resultados, e se eu tivesse um aluno que tivesse realizado esse procedimento e um aluno que tivesse realizado um outro procedimento e chegasse num outro resultado? É o momento de nós aplicarmos o último passo, como diz Polia, que é analisar o resultado obtido, né? É possível comprovar se a mesa mede 1,50, 1,20, 3 metros? É possível? Como que eu posso comprovar isso, né? Então, quais argumentos o aluno vai utilizar para comprovar que realmente o cálculo dele está correto? O cálculo do colega cabe nessa situação? Eu posso ter mesas de tamanhos diferentes? Posso ter mesas de tamanhos diferentes, mas não nesse problema específico, porque nesse problema específico eu tenho uma mesa igual, né? Então, o que acontece? O meu resultado está correto ou o resultado do meu colega está correto? Eu posso resolver de outras formas, de outras maneiras? Isso que eu apliquei aqui nessa situação, eu posso aplicar em outras situações para calcular medidas de outros objetos? Vamos comparar, vamos ver como é que é isso, né? Então, é o momento de eu analisar o resultado e verificar se esse resultado ele é plausível ou não, né? Então, vejam, a resolução de problemas nas aulas de matemática, ela comporta algumas características que o professor precisa desenvolver com o seu aluno, né? O professor, ele pode organizar todo um conteúdo a partir de resolução de problemas. Mas ela é a melhor? Ela pode ser a melhor naquele objetivo e naquele conteúdo. E em outro objetivo, em outro conteúdo, o professor vai lançar mão de uma outra estratégia, né? O que é importante? Nós entendermos que existem algumas questões fundamentais para que o aluno entenda um problema e consiga resolvê-lo, e principalmente que a gente saiba identificar as dificuldades dos nossos alunos e propor caminhos para sanar essas dificuldades, tá bem? Então, essa disciplina trata, bastante a respeito da resolução de problemas e voltaremos a conversar sobre esse assunto nas próximas aulas.